Olá, e aí? Preparadíssimo? Preparadíssima para regime disciplinar? Questões? É uma parte que é muito cobrada em prova. Nossa, examinador adora esse tema. Da Lei 8.112, regime disciplinar, estatisticamente falando, é o assunto mais cobrado em prova. Tem edital que cobra só ele, né? Esse capítulo, né? Então, assim, tem que entender. As notícias são boas, mas também tem notícias ruins para o servidor. E aqui é a parte onde a notícia não é boa, né? Aqui é deveres, proibições. Olha, servidor, se não obedecer, tem punição. Tá bom, vou te garantir a ampla defesa, né? Já que ninguém pode ser condenado sem defesa, né? Ampla defesa, contraditório, claro, mesmo nas penalidades mais brandas, né? Mais brandas. E aí, para uma questão didática, agrupei as questões sobre regime disciplinar e é disso que a gente vai falar a partir de agora, tá bom? Resolver questões onde o foco da questão é o regime disciplinar do servidor. Vamos verificar se você entendeu, lógico, você já estudou o tema, agora eu vou verificar se você entendeu. Não entendi, que bom que foi agora, deu tempo, né? Antes da prova, no treinamento. Vai lá, eu sempre digo o artigo que fundamenta, vai lá, faz a leitura de novo e eu explico sempre. O objetivo meu no módulo de questões é fazer o quê? Revisão principal, né? Além do teu treinamento, é fazer a revisão da matéria. Show? Então podemos? Primeiro desafio. Uau! Só o enunciado. Só o enunciado é grandão. Não é para se assustar. E é um método que está sendo muito utilizado. Caso hipotético. Muito utilizado pelas várias bancas examinadoras, tá bom? Então vamos lá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a Juliano, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos sem remuneração. Aí você vai me dizer, ué, Claudete, regime disciplinar está falando de licença? Licença é direito, né? Calma, olha lá. No curso da aludida licença, especificamente, durante o período de 1 ano, Juliano participou de gerência da sociedade privada. No desempenho das atividades de gerência, foi devidamente observada a legislação sobre conflito de interesses. Nos termos da Lei 8.112, a conduta de Juliano, olha só, qual é o foco da questão? Ele, Juliano, pode exercer, servidor público federal, pode exercer gerência de sociedade privada? Pode? Não. Servidor público federal pode exercer gerência de sociedade privada? Não, claro que não pode, né? Tá lá no rol das proibições do artigo 117 da Lei 8.112. E eu vou te dizer, quando se fala em inobservância de proibições, o legislador ele é muito mais rigoroso que a inobservância de um dever, entendeu? Muito mais rigoroso. Então, quando o Juliano fala que, opa, inobservância de proibição, nossa, quando o Juliano não, quando o examinador. Só que o Juliano, ele não é bobo não, você pensa que ele é bobo, não? Ele está numa situação de excludente de ilicitude, sabia? O parágrafo único do artigo 117, lá no inciso 2, traz uma ressalva, traz uma exceção. Muito interessante isso. Se o servidor público estiver em licença, exatamente isso, em licença para trato de interesse particular,
aí sim ele pode, não é só pelo prazo de um ano não, pelo prazo de toda a licença, ele pode sim exercer a gerência ou a administração de sociedade. Exatamente. Então, a conduta, deixa eu ver qual é a pergunta, deixa eu lembrar aqui qual é a pergunta. A conduta de Juliano é admissível apenas no caso de participação de conselho, administração de empresa, que a União detém, está aqui também, mas apenas não. É vedada, pois a gerência em questão deve ser exercida pelo prazo máximo de 6 meses? Não. Admissível na situação narrada no enunciado? Perfeito. Artigo 117, parágrafo único, inciso 2, ok? Não é vedada e não é vedada, não nessa situação, vedada em qualquer hipótese da gerência de sociedade privada. Não, porque tem o parágrafo único. Muito interessante, muito atual essa questão, ok? Se a pergunta for para você, sequinha, que é normalmente o que cai, né? Pode o servidor participar de gerência, administração de sociedade, exercer o comércio? Pode? Não pode. Atividade empresarial? Não pode. Salvo como acionista, cotista, né? Aí pode. Mas a regra é exatamente isso. Não pode, salvo acionista ou cotista, porém, contudo, entretanto, todavia, se ele tiver de licença para tratar de assuntos particulares, aí pode. Ok? Então, no caso hipotético, tratou exatamente da exceção. Show! Mais uma questão. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações. Constitui dever do servidor público. Dever do servidor público. Show! Vamos lá? Dever. Tem rol de deveres e tem rol de proibições. Estamos falando aqui do rol de deveres. Atendimento com presteza, assiduidade e pontualidade. Emprego diário de uniforme. Exige uniforme? Isso aqui tá demais aqui, né? Uniforme, cordialidade, subserviência. Subserviência? Tem que ter obediência, né? Às ordens superiores. Mas, independente da interpretação, uniforme não. Participação em atividades sociais da instituição nos finais de semana. Declaração de filiação religiosa e partidária. Fácil essa questão, né? Você não quer uma questão moleza dessa não, né? Assiduidade, pontualidade e atendimento com presteza. Tá lá, olha lá o artigo, o rol do artigo 116, bastante cobrado em prova, ok? Rol de deveres do servidor. Fácil, tranquilo? Nem dá para falar muito. Que mais? Assinale a alternativa incorreta, marcar o que está errado. Considerando o que está previsto na Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores federais. Letra A. O servidor marca a errada e incorreta. Ao servidor é permitido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa em situações de emergência e transitórias. Olha só. Lei 8.112, e aí o examinador veio aqui fazendo uma artimanha. E fala o seguinte, você já sabe que está lá no rol de vedações que não pode cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ele ocupa, salvo os casos especificados em lei. Então, se a atuação de emergência e transitória, emergência é algo que permite, que a lei permite mas assim, não está muito claro na Lei 8.112. Vamos ver as outras. A cassação de aposentadoria é uma das penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores. Cassação de aposentadoria é uma penalidade aplicável ao servidor? Com certeza, está correto, ok? Rol de penalidade. Ao servidor é proibido participar de administração de sociedade privada não personificada. Sim,
não personificada ou personificada, tá? É proibido, é verdade. Não está completa, mas não está errada, ok? A responsabilidade civil do servidor decorre apenas de atos omissivos ou comissivos dolosos, que resultem em prejuízos ao erário ou a terceiro. Olha, essa aqui, não há dúvida, está totalmente errado, não precisa nem interpretar muito. Está muito errado dizer o apenas. Ó, tem umas palavras que o concurseiro tem que ficar ligado. Nunca, jamais, apenas, somente, entendeu? São palavras assim, esse negócio tá esquisito. E normalmente está errado. Lógico, tem exceção para toda regra, né? Apenas omissivos ou comissivos dolosos, ação ou omissão dolosa, só quando tem intenção que ele responde civilmente, não. Também ele responde pela culpa, ok? Ele também responde pela culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Ele também é responsável por esses atos, tá bom? Então, realmente está o apenas não precisa nem interpretar. É dever do servidor ser leal às instituições que servir? Sim, claro, é dever ser leal às instituições. Então, a afirmativa A, eu não gosto dela, ok? Mas ela me dá margem à interpretação. Em situações de emergência ou transitória, é uma ressalva da lei, ok? Não é ou, né? E transitória, é emergência e transitória. Aí a lei pode regulamentar mas assim, bem fraquinha essa questão, mas trouxe porque a gente tem que aprender, além do conteúdo, a gente tem que aprender a fazer prova, né? Ok? Olha lá a responsabilidade civil, artigo 122 da Lei 8.112. Tranquilo? Mais um desafio. Bom, a questão agora trata do procedimento sumário. Vamos lá? Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica das fases, subfases do procedimento sumário de apuração administrativo disciplinar, objeto do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ok? E aí, olha só, cuidado, porque nós temos aqui o procedimento que o examinador quer de você é o sumário. Tem o ordinário, né? Tem um procedimento comum, processo disciplinar comum, ordinário, como a doutrina chama. Porque o outro, a legislação, né, o próprio legislador, denomina procedimento sumário. Que procedimento sumário é esse? É aquele que foi criado para apurar a acumulação ilegal de cargos, mas que também é utilizado para apurar o abandono e a inassiduidade habitual. Então, olha só, tem três ilícitos dos servidores públicos federais que são apurados através do PAD sumário, que é a acumulação de cargos, o abandono de cargo e ainda a inassiduidade habitual, certo? São penalidades graves, cuidado com isso, é causa de demissão, de cassação, de destituição, conforme o caso, mas que não vai observar o PAD ordinário, vai observar o PAD sumário. Claudete, vai ter sindicância prévia? Pode ter, não tem problema. O importante é você perceber e lembrar que esses três ilícitos são apurados através do PAD sumário. Você sabe que o superior hierárquico, a autoridade, assim que ela toma ciência da prática de um ilícito, ela tem o dever de apurar, né, o ilícito ali praticado, ali, a notícia, né, de ilícito. E aí ela tem a sindicância ou o PAD. Sendo que, se o ilícito que ela vai investigar, que ela vai apurar, é um desses três, aí o PAD que ela tem que usar é o PAD sumário, que é mais curto, ok? Mais simples, tem prazos menores, em vez de usar o PAD ordinário. O ordinário é para os demais,
não elimina a sindicância. Não confunda PAD sumário com sindicância. Sindicância é uma averiguação de irregularidade bem informal, diferente do PAD sumário e ordinário, que a lei diz o passo a passo, como é que ele tem que ser conduzido. A sindicância deixou para o administrador. Conduz como você quiser. Só tem uma coisa, hein, administrador? Tem que ter ampla defesa se no final da sindicância resultar em penalidade, a chamada sindicância punitiva, e não só uma sindicância de averiguação, né? Certo? Aí, se ela for punitiva, se ela resultar em penalidade, necessariamente tem que observar a ampla defesa. Agora, como é que você vai conduzir, né, o processamento, o trâmite disso aí, da sindicância, contigo. O sumário ordinário não. O legislador diz todo o caminho para proceder à investigação e apuração do ilícito funcional praticado. Tudo bem? Então, o PAD sumário, o que quer saber o examinador? A ordem cronológica das fases e subfases do PAD sumário. Instauração, inquérito sumário, citação, onde né, dentro do inquérito sumário temos citação, defesa e relatório e julgamento. Aqui o legislador quer que você decore, lembre o nome mesmo, né? Não quer que você interprete não. Se você for interpretar, né? Mas não é para interpretar não, tá bom? Ele quer nomezinho perfeito e acabou. Primeiro que não é inquérito sumário. Segundo, que não é citação, ok? Que mais? Instauração, inquérito, com instrução, defesa e relatório. Não é inquérito, não é instrução, defesa e relatório, ok? Por último, julgamento. Que mais? Atos preparatórios, probatória, com oitivos de testemunha, perícias, interrogatório, indiciação e defesa e relatório final. Nossa, aqui tá tudo errado. Sobrou nada não. Uau, ficou muito ruim isso. Instauração, primeira fase. Segunda fase, instrução sumária. Nessa instrução sumária deve ser observada a indiciação, defesa e relatório. E por último, terceira fase, o julgamento. Show! Ou preliminar, probatória, péssima isso aqui também tá horrível, né? Preliminar, probatória e julgamento, não. Instauração, instrução sumária, ok? E indiciação, defesa e relatório, que é onde vai ter na instrução, indiciação, defesa e relatório. Indiciação, a instauração é para constituir a comissão, mas ali como é o sumário, já tem que ter autoria e materialidade, ok? No sumário, no ordinário não. No ordinário, o objetivo da instauração é só constituir a comissão, só constituir a comissão e acabou. Agora, na instrução sumária, que é o inquérito, resolveram chamar de instrução sumária, dizer que não é tão formal quanto o inquérito. Acho que é isso. Instrução sumária, ali nós temos a indiciação, que é lavrar a acusação em si, que isso quem faz é a comissão, a defesa e o relatório da comissão. E, por último, a terceira fase, o julgamento perfeito. Isso está lá no artigo 133, ok? Não confunda, né, isso aí com o do ordinário, que está lá no artigo 151, que também tem 3 fases, que é instauração, inquérito administrativo, e o inquérito administrativo tem lá 3 momentos, que é instrução, defesa e relatório. O inquérito administrativo, instrução, defesa e relatório. A instrução faz parte do inquérito administrativo. Aqui não tem inquérito administrativo, tem a instrução sumária. E nessa instrução sumária tem a indiciação, né, defesa e relatório, ok? E por último, julgamento igualzinho para os dois, tá bom? Vamos lá, mais uma questão. Antônio, servidor público federal, recusou-se a atualizar seus dados cadastrais solicitados pelo serviço de pessoal competente. Recusou, Antônio, ó, cheio de pirraça, se recusou a atualizar seus dados cadastrais
solicitado pelo serviço de pessoal competente. E aí, o servidor não está sujeito, isso aqui é bem fácil, né? A penalidade alguma, pois a recusa em atender à solicitação, esse A tá maiúsculo, é minúsculo, a solicitação não consta do rol de penalidades prevista no estatuto, não consta, lógico que consta. Isso aqui é um dever, né? A inobservância de um dever. Será sujeito à pena de advertência? Será punido com suspensão de até 15 dias, cessando os efeitos, que maldade do examinador, da penalidade uma vez cumprida a determinação. Até existe essa penalidade aqui, de suspensão até 15 dias, cessando os efeitos se ele cumprir a determinação, mas é para o servidor que se recusa a submeter à inspeção médica, lembra? Pois é. Quando o servidor se recusa a submeter à inspeção médica, aí ele tem essa suspensão aqui, que é super diferente. Quer dizer, é uma suspensão disciplinar, igual a outra, né? A suspensão disciplinar, em regra, é até 90 dias, né? Só que a suspensão, esse até 90, quer dizer, o administrador, a autoridade, ao realizar o julgamento, define até 90 dias qual vai ser o prazo. 40, 15, 2 dias, sei lá, o prazo que ele quiser, ok? Até 90. Esse até aqui não é para a autoridade, é para o servidor. Olha só, servidor, você vai ficar suspenso até 15 dias, até você se submeter à inspeção médica. Agora, é contigo, servidor. Na hora que você cumprir a determinação, acabou a suspensão. Então, quem vai definir esse até aqui é o servidor, percebeu? Diferente, né? Ok? Bom, mas assim, não é pela inobservância de não atualizar os dados cadastrais. Será submetido a processo administrativo disciplinar de rito sumário. Ó, que eu falei para você. Sumário. Quem não sabe para que serve o sumário, aí já fica assim, ele só não atualizou os dados cadastrais, pois coisa pouquinha, bobinha, né? Deve ser o sumário mesmo, em vez de usar o rito ordinário. Não. O PAD sumário, né? Olha só, não é que ele seja obrigatório de ser, como é que eu vou te dizer? Ele é obrigatório uma vez configurado o evento, a notícia do ilícito, porque assim, não estou falando que foi comprovado, que só vai ser comprovado após o PAD. Se o ilícito é um daqueles 3, tem que ser por PAD. Por que tem que ser pelo PAD? Tem que ser investigado pelo PAD. Por quê? Porque aqueles 3 ilícitos, eles vão ensejar demissão. Por isso que tem que ser PAD. Entendeu? Porque se não fosse, poderia ser sindicância, lembra? Qual a diferença entre o PAD e a sindicância? Entre várias outras, né? Tem várias diferenças. Mas a sindicância, ela é o quê? Ela é dispensável, mas ela também pode ser usada e ela pode resultar em penalidade de servidor, penalidade branda, que é advertência e suspensão até 30 dias. O PAD só vai ser obrigatório quando a penalidade quando a infração ensejar penalidade superior a 30 dias de suspensão ou demissão, cassação e destituição, que são penalidades graves. Aí, o que acontece? Existem ilícitos que a penalidade, uma vez comprovada a penalidade aplicável, qual é? Demissão, destituição, cassação. E do sumário é assim. Quais são os ilícitos apurados pelo sumário? Vamos lá? Hein? Acumulação de cargos. Fala que eu tô ouvindo, acredita? Acredita, eu tô ouvindo. O que mais? Abandono de cargo e também a inassiduidade, o palavrão, né? Inassiduidade habitual, que é abandono é a ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos, e a inassiduidade é a ausência injustificada por 60 dias interpolados no prazo de 12 meses. Esses 3 ilícitos aqui necessariamente serão apurados pelo sumário. O sumário só serve para eles. Não pode o administrador, quer saber, vou apurar
esse ilícito aí, o servidor se recusar a atualizar dados cadastrais, tão bobinho, vou pular pelo parte sumário. Não pode. O administrador está vinculado ao comando legislativo. Ele é obrigado a apurar pelo parte sumário somente esses 3 ilícitos aqui. Ele vai para apurar a não atualização dos dados cadastrais, ele pode apurar pela sindicância ou pelo PAD ordinário. Entendeu? Ok? Porque o sumário é só para esse. Tudo bem? Entendido? Bom, e aí? Qual é a resposta? Ele estará sujeito à pena de advertência, artigo 129. Por quê? É a inobservância de um dever, né? Olha lá, o servidor que se recusou a atualizar seus dados cadastrais, né? É proibido se recusar a atualizar seus dados cadastrais. É um dever atualizar os dados cadastrais. Ele pode ser punido aí com advertência. E aí muita gente ia pensar, pô, ele vai pro sumário, advertência, dado cadastral, coisa tão boba, tão fácil, mas não é assim não. Então muito cuidado com isso, muito cuidado. E sempre lembrando que esse ilícito, né, do servidor, do Antônio, ele pode ser apurado pela sindicância. E pode sim a sindicância resultar na penalidade de advertência, comprovado ali. Ah, Claudete, então assim, precisa de um processo, precisa de um PAD, precisa de uma sindicância, precisa disso? Se o administrador já tem certeza que ele se recusou a atualizar seus dados cadastrais? Precisa, porque a gente não mais utiliza o Instituto da Verdade Sabida, né? Tem que ter, por mais... Ah, mas é uma advertênciazinha, coisa pouca, só advertência. Só que essa advertência não é bronca, né? Bronca, chegou lá o chefe, ele chega num atropelo, te dá um, né? Fala, grita, berra, esperneia. Aí você, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes não dá nem chance de defesa. Eu já passei por isso, né? O juiz uma vez me chamou lá no gabinete dele, quando eu cheguei lá, blá, 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 nem notei a placa do caminhão, passou. Aí, doutor, olha só, eu não tenho nenhuma contribuição com essa confusão, não. Nem os meus funcionários, que eu era chefe na época, né, coordenadora. E aí, mas eu vou consertar pro senhor, eu sei como é que faz isso. Eu sei como ajeita isso. Aí eu fui lá e fiz. Mas aquilo lá não foi advertência, ele não me deu nem chance de me defender. Primeiro, a advertência é escrita. A advertência consta no assentamento individual. Então não é chamar o servidor num cantinho e blá, 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 blá. Não, é formalizado. E como é penalidade, por mais branda que seja, exige um rito de apuração. Pode ser um rito informal, que é a sindicância, ou um rito formal, que é o PAD ordinário, nesse caso, porque o PAD ordinário? Aí depende se o PAD vai ser sumário ou ordinário. Vai ser sumário se a acusação for pela inobservância, né, dessas situações aqui, por esses ilícitos aqui, certo? Se for, né, a inobservância não, perdão. Se for a acusação for desses ilícitos, aí vai ser PAD sumário. Mas qualquer outro ilícito, PAD ordinário. Outro detalhe importante, o administrador é obrigado a instaurar uma sindicância prévia antes de ir para o PAD? Não, ele pode já instaurar o PAD direto. Mas, Claudete, ele vai instaurar um PAD para apurar um ilícito punido com advertência? Ué, o servidor não tem direito à sindicância? Não, o servidor não tem direito à sindicância. Se a autoridade quiser instaurar direto o PAD, sem sindicância prévia, pode. Pouquíssimo. Eu conheço alguns estatutos, como eu dou aula para o Brasil inteiro, né? Eu conheço alguns estatutos que exigem a sindicância prévia, mas não é o caso do Estatuto Federal. A maioria dispensa. A sindicância é dispensável. O administrador utiliza se quiser. O PAD, para penalidade de advertência, de suspensão até 30 dias, ele é facultativo.
O PAD, para a penalidade de advertência, para a penalidade de suspensão até 30 dias, ele é facultativo. Ele só vai ser obrigatório, o PAD só vai ser obrigatório quando a penalidade for grave. O que é isso? Suspensão acima de 30, demissão, destituição e cassação. Entendeu isso? É muito importante você entender isso, porque isso é muito cobrado em prova desse jeito aí, através de um caso hipotético. Tá bom? Ok? Bom, fizemos uma boa revisão sobre PAD, ordinário, sumário, sindicância. Paro por aqui nesse bloco, mas eu volto já já. Sai daí não.